Mulheres negras no poder. No último dia 11 de março, sob a mediação de Ieda Leal, a ONG Chapuri Socioambiental promoveu uma live com Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, e a Natalina Lourenço, secretária nacional de combate ao racismo da CUT. Nós estamos aqui, mais um março, 2021, uma época difícil para a gente, onde a gente fica contabilizando os mortos que estão sendo vitimados pela pandemia. Nós estamos aqui dizendo para vocês que nós vamos resistir, que nós temos que resistir, nós temos que denunciar esse governo que não nos protege. O tema de hoje, mulheres negras no poder. O que significa, no Brasil, termos mais mulheres negras em poder? Primeira mulher negra a coordenar esse sindicato. Eu carrego essa marca, esse legado, eu espero que seja um legado. Na pandemia, com tudo que nós temos enfrentado, aqui em Minas, com um governo que quer nos colocar de volta na escola e tenta isso desde abril do ano passado, sem oferecer condições, sem infraestrutura alguma, e com um governo federal que você caracterizou muito bem. Um presidente que eu fiquei pensando hoje, sabe? Onde começou o desmonte e o ataque em relação ao que enfrentamos hoje? Não foi no início da pandemia, em março de 2020. Foi lá atrás, quando o Bolsonaro extinguiu, por exemplo, o programa Mais Médicos e expulsou os médicos que estavam aqui em lugares onde não existe médico no país e foram expulsos do país. Foi ali que começou a grande tragédia da pandemia do Estado brasileiro e do grande laboratório a céu aberto de evolução do vírus que o nosso país se tornou. Tudo o que o governo federal fez depois foi uma ação coordenada e intencional. O Bolsonaro não é maluco, ele não é incapaz, não, ele tem um projeto, e o projeto era fazer com que todos se contaminassem com a ilusão da imunidade do rebanho. Quanto mais contaminados, mais a gente alcançaria a imunidade, além de outras questões. Então, negou a pandemia, negou a máscara, então eles negaram isso tudo, e agora, além de negar a vacina, todo dia tem uma notícia dizendo que o Brasil vai comprar milhões de vacinas, né? Eles alimentam, todo dia tem essa notícia, e depois de repente o negócio muda. Eles querem nos matar. Essa é a grande questão. A nós e aos nossos alunos, a nossa categoria é composta a maioria por mulheres, que são chefes de família, que estão submetidas a esse trabalho remoto infernal, espremidas pela cobrança, pelos mecanismos de controle do governo, sem condições, porque uma professora que ganha 1.900 e poucos reais de vencimento básico, então se vira aí, compra um computador, ou conserta o seu computador, ou compra um celular, que muitas famílias dividem um telefone com a mãe, com os filhos, mulheres negras, subempregadas ou desempregadas, ou fora do mercado formal de trabalho, porque essa é uma realidade muito brutal para nós nesse momento. Então, a gente precisa discutir sobre isso. Se tivesse tido uma grande campanha aqui no Estado para explicar a importância da vacina, para explicar a importância do uso da máscara, para explicar a importância e para garantir o alimento das pessoas que não podem, que estão desempregadas, que precisam comer, nos aglomerados, nas comunidades, nas cidades, nas médias, nas pequenas, nas grandes, na periferia. E isso não aconteceu. Aqui não tem política de proteção ou de segurança alimentar para os estudantes da escola estadual que estão fora da escola, e a gente está enfrentando, o Sindiúti tem enfrentado isso com muita determinação, sabe? A gente estava no meio de uma greve quando começou a pandemia, e agora nós estamos
na luta há um ano para manter a nossa categoria viva. Vocês têm uma decisão de não retorno às aulas. Para a educação, e como a gente tem aqui um público fantástico de professores, de trabalhadores em educação, de pessoas do movimento negro, muitas pessoas do movimento negro, de mulheres que trabalham na educação e homens também, eu queria muito que você dissesse isso para a gente, o que é importante. E é uma tarefa em que a gente precisa dizer para a população que nós estamos pensando nas famílias. Nós estamos há um ano sem aulas presenciais aqui no estado, e as condições de infraestrutura das escolas são as mesmas. São as mesmas. Então, nós temos 1.000 escolas, das 3.400 que não tem banheiro para os funcionários. Nós temos mais 1.000 escolas, por volta de 1.900 e poucas escolas, que não tem refeitório. E a gente que é professora sabe, quando a escola não tem refeitório, o menino ele merenda sentado no chão. Né? A gente sabe disso. Só quem faz os protocolos é que não sabe, né? Porque não conhece o cotidiano dos 853 municípios. Então, na semana passada, junto com os números demolidores da pandemia, semana retrasada, o governo deu uma entrevista dizendo que a escola ia reabrir, que ainda precisava dessa revisão da decisão do Tribunal de Justiça, que nós confiamos e acreditamos que será mantida, em nome, né, da saúde pública, em nome da questão sanitária, mas o governo... Então, nós lançamos um protocolo de nós mesmos fiscalizarmos o cumprimento da decisão. Nós, trabalhadores, direção do Sindiúti, ir às escolas para verificar, porque nós sabemos que isso não aconteceu. Não foram construídas salas de aula, mas não foram ampliadas, não foram ventiladas, a escola não recebeu recursos para se investir em qualquer questão de aperfeiçoamento, de instalação sanitária. Nós temos escolas aqui que não tem janelas, que só tem uma entrada, que não tem sala dos professores, que não tem banheiro, que não tem pátio externo, pátio externo e refeitório. Além disso, essa tentativa do governo, né, do início do mês agora de março, sem dizer nada de vacina. Nós temos vacina. Em abril do ano passado não tinha vacina, em outubro do ano passado não tinha vacina, em março de 2021 nós temos várias vacinas, mas temos um boicote, e aqui acompanha a política nacional acompanha, né, o governo aqui é alinhado ao governo federal, e não tem vacina. Então, a nossa discussão é essa, sabe? Preservação da vida, porque nós precisamos estar vivos para poder fazer qualquer tipo de recuperação ou de sanar a tragédia que se instalou, que também é educacional, nós sabemos disso. Nossa categoria está louquinha para voltar a trabalhar, mas a escola não pode ser o lugar do medo. A escola não pode ser o lugar da contaminação, o lugar do risco. A escola é outra coisa. A escola é o lugar da acolhida. A escola é o lugar da segurança, das famílias. A gente é mãe, né? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, né? Então, assim, quando tá na escola, minha cabeça é uma. Não, tá na escola, tá tranquilo. Terminou o horário da escola, você começa a olhar o telefone para ver se já chegou, sabe? Porque quando tá na escola, a gente confia. E esse processo da pandemia... não é não confiar, o que os governos querem fazer é minar, gerar a desconfiança no lugar da escola, que é um lugar importante. Nós dissemos muitas vezes que aqui não é depósito de criança, que escola é direito do seu filho, mas nós queremos filhos vivos. A minha chamada, eu quero ela completa. Eu não quero chamar um, pular 5, porque morreram na pandemia. Nenhuma vida mais importa. Quando bater 270 mil óbitos, não é absolutamente nada. Quando não se comove mais. E aí a gente, eu não sei, mas a Natalina, eu tenho observado desde o ano passado para cá, é como se, gente, é como se a gente vivesse numa máquina de moer gente, né? Numa Matrix.
numa matrix. E isso nos distancia de sentir a dor do outro, de sentir a morte do outro, de se comover, de se comover com o número de pessoas que poderiam estar vivas agora assistindo essa live. E aí, do outro lado, nós, num processo exaustivo, primeiro, de tentar dizer e sensibilizar que, presta atenção, toda a vida é importante. Presta atenção, eu estou do sindicato, mas não é que eu não quero ir trabalhar. Eu quero estar viva para depois abraçar você. E aí, gente, a gente, nesse momento de ser sindicalista, ser dirigente sindical, mas ser do movimento negro também, chega uma hora que pega. Sabe por que chega uma hora que pega? Que a gente fala assim, tá, esse moleque não está aqui agora, ele está onde? E aí, é óbvio que a gente tem que a vítima disso, não sei se vítima, mas aqueles e aquelas que estão em maior vulnerabilidade social, que são mães solos, que é a juventude negra, que é quem está nas favelas, esses vão ser impactados muito, muito. Por dois motivos. Se for para a escola, vai morrer, se ficar em casa, não tem equipamento que garanta a ele assistir e acompanhar as aulas remotas. E a gente sabe disso. A luta da gente tem sido por distribuir, sim, equipamentos tecnológicos, distribuir, sim, internet para todo mundo. A gente não está só brigando para não ir para a escola, para não morrer. A gente está brigando para dizer, escuta, é necessário, sim, que todos estes que estão nos assistindo tenham condições de acessar as plataformas de ensino remoto. Precisamos pensar que tem um horizonte. Não sabemos quando, temos que cobrar, que a vacina precisa chegar, mas nós precisamos acreditar que tem um horizonte, que nós vamos sair desse buraco, dessa encalacrada que nos meteram desde que começou o golpe, como a Natália nos disse.